Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Renata Palmier. Estamos dando início a mais um programa Grupo Mônaco Cultura e Saúde. Hoje, o nosso convidado, Guidal Parnes, está aqui para conversar com a gente sobre livros, sobre editoras, sobre o projeto Mais Leitura da Imprensa Oficial. E de bônus, temos Roberta Babo, também jornalista e coordenadora desse mesmo projeto, que vai dar umas explicações, vai elucidar algumas coisas desse maravilhoso projeto que já vendeu mais de 3 milhões de livros. Conta pra gente, Guidal, como começou essa trajetória, você que já foi ganhador de muitos livros, representando muitas editoras. Conta pra gente essa história, essa trajetória sua. Eu acho que o livro, para mim, é como se fosse uma segunda vida profissional, porque eu comecei em publicidade, eu fui de agência de propaganda um tempo enorme, trabalho na área de marketing, trabalhei na área de marketing de várias empresas, e eu estava no Jornal do Brasil. Na verdade, quando acabou a última diretoria do Jornal do Brasil, eu acabei sendo apresentado para o presidente da editora Campos. E a partir daí nasceu uma nova vida profissional, porque eu virei diretor de marketing e vendas da editora Campos. Eu sempre adorei livro, mas como consumidor, e sempre trabalhei, na verdade, muito ligado à área de comunicação, porque outro dia eu estava fazendo um balanço da minha vida. Eu trabalhei em agência de propaganda, trabalhei em jornal e trabalhei em editora. Quer dizer, eu sempre trabalhei muito ligado a essa área, comunicação, letras, palavras, cultura, essa coisa toda. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Apaixonante. Primeiro porque toda vez que o caminho profissional permeia a tua vida pessoal, é muito difícil de voltar, né? Fazer com prazer, né? Eu imagino assim, se eu trabalhasse com parafuso, se eu vendesse parafuso, quer dizer, na minha vida pessoal, eu devo ter, sei lá, meia dúzia de parafusos funcionais, né? Um que prega um prego, um quadro segura um quadro, um parafuso, alguma coisa. Mas não é o meu dia a dia. Agora, quando a gente vai para livro, é uma coisa que está muito ligada ao tempo todo. Se você olhar na minha pasta, tem um livro, mas já tinha antes de eu trabalhar com livro. Eu trabalho com livro há quase 20 anos. Mas eu já tinha isso antes. Quer dizer, quando a vida pessoal ela tem tudo a ver com a vida profissional, fica muito legal, porque primeiro você vira um workaholic feliz, né? Porque você trabalha no que você gosta e aquilo passa a não ter fronteira nem final de semana. Por minha sorte, minha mulher também adora isso. Então, a gente passar final de semana indo à livraria é muito legal. As crianças, desde que pequenos eram, a gente já ia para livrarias, eles ficavam lá. Meu cartão de crédito que não era muito feliz nessa época, porque acabava que todo mundo gastava uma fortuna em livro. Então, esse tipo de coisa ficou muito funcional, ficou muito tranquilo para mim, eu gosto muito. Então, se você perguntar como eu vim para livro, eu vim para livro porque eu estava saindo do Jornal do Brasil. O mesmo headhunter que me apresentou ao Jornal do Brasil tinha a vaga na editora Campos. Quer dizer, então foi uma absoluta coincidência ou uma conjugação de forças favoráveis, né? Porque essas coisas talvez não sejam tão coincidentes assim. E eu fui para a editora Campos, gostei imensamente do projeto. A Campos já era multinacional nessa época. Então, eu fiquei, acho que uns 10 anos como diretor de marketing e de vendas, e depois virei diretor-geral da editora. Então, e até hoje eu continuo fazendo livro, porque eu não tenho mais eu não sou mais editor de uma editora. Eu tenho hoje 2 empresas da área editorial. Uma mexe com livros físicos, que é a Acesso, e a outra mexe com livros digitais, que é a Digitaliza. São 2 empresas gêmeas, irmãs, quer dizer, trabalham no mesmo local. E eu trabalho hoje com mais de 30 editoras. Quer dizer, a gente tanto dando consultoria, ajudando as editoras no mundo físico, quanto ajudando as editoras no mundo digital. E alguns autores também, que acaba que nesse meio tempo, aí entra a Fundação Getúlio Vargas, né? Eu sou professor da Fundação há um tempão. E aí os meus colegas da Fundação, quando escrevem alguma coisa, apresentam para mim. Então a gente acaba que o meu universo fica todo muito em volta de livros. Então, e você acha que os editores hoje, eles tratam o produto, o livro como um produto qualquer? Olha só, Roberta, tem uma coisa interessante, que até a gente sente não é decepção, a gente sente um estranhamento, não do editor, mas do autor quando ele vem falar com o editor. Porque imagina só o seguinte, você pega uma editora grande, por exemplo, a Campos, a gente chegava a publicar 330, 340 livros por ano. Se você olhar quantos dias úteis tem, você está falando de 1, alguma coisa livro por dia. Então, no final da história, é claro que os livros não são iguais. Quer dizer, você não pode tratá-los da mesma maneira, os autores não são iguais. Mas existe em algum momento o mais do mesmo. Quer dizer, não tem como não ter. Você não tem 330
assuntos diferentes. Você pode ter 330 abordagens diferentes, mas os assuntos começam a se repetir. Então, quando você pega o primeiro livro sobre um assunto, o segundo livro sobre um assunto, ou é de fato um autor que tem uma abordagem totalmente diferente, revolucionária, ele é um palestrante, descobriu uma sacada nova, descobriu uma coisa nova, realmente aquilo é diferente, aquilo é inédito, aquilo é uma coisa espetacular. Mas o problema é que 2 dias depois vão chover originais idênticos àquele, com pequenos ajustes, com pequenas releituras. Então, é igual fazer livro sobre marcas. Aí tem a natureza emocional das marcas, a natureza racional das marcas, brand equity, branding. Aí, no final da história, quando você tem um olhar mais treinado, você vai ver que aquilo é uma refação do mesmo assunto. Não tem nenhuma uma recontagem, novidade. né, na verdade. Estão contando a mesma história. É o Chapeuzinho Vermelho gostava do Lobo Mau. Agora não é mais o Lobo Mau. Agora é o lobo com boas intenções. Mas a mamãe contando a história do Chapeuzinho Vermelho. No final da história, você vai contar com a tinta menos ou mais forte, mas é a mesma coisa. Quando começa esse tipo de coisa, quando o editor percebe que ele está falando com um autor que reescreveu alguma coisa, de fato não é um tratamento de superstar, inédito, superstar no sentido de trazer uma coisa nova, trazer uma abordagem nova. Isso é um problema. Depois, quando você vai para a indústria, e você sabe que você tem que fazer 1, alguma coisa livro por dia, tem editora que faz mais que isso, tem editora que faz menos que isso. Não é que você vai dar uma abordagem pasteurizada ou uma abordagem idêntica, você não fica anestesiado de jeito nenhum, não vai ficar anestesiado. Mas o ritmo que aquilo absorve, você tem que gastar X horas por dia com aquilo. Se você gastar mais do que X horas por dia com aquilo, o outro cara que está, vamos dizer, no sentido figurado, na sala de espera, esperando aquele sair para o outro entrar, vai ficar aborrecido. Quer dizer, você não pode ter um tratamento diferente de um autor para outro. Você tem que tratar todo mundo muito bem. Mas, no final, nem todos trazem, de fato, uma coisa diferente. Mas o produto em si é diferente, O produto em si é diferente. De novo, o produto em si é diferente quando você tem um tema diferente, uma abordagem diferente. Quer dizer, se você pegar hoje os 1 milhão de livros sobre 50 tons de cinza, de rosa, de bege, lá o que for, mais disso, mas no final da história não é tão diferente assim. Talvez os primeiros sejam diferentes. É claro que a editora quer dizer que o seu livro é diferente. Eu me lembro quando começou a história de inteligência emocional, inteligência... Nossa, chovia livros sobre esse assunto. É moda, vira moda, né? O assunto vira moda. Aí você conversa com os editores, todos dizem que o seu livro é totalmente diferente do anterior. Mas quando você vai ler, não é diferente do anterior. Quer dizer, então, eu acho que você tem que olhar a coisa na perspectiva correta. Quer dizer, tem de fato livros que são diferentes dos outros, tem livros com abordagens diferentes das outras, mas tem livros que são a mesma coisa reescrita. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de Coffee Table, esses livros de imagens, porque os livros de imagem são diferentes, de fato, um livro do outro. Um traz a perspectiva, Rio de Janeiro à noite, Rio de Janeiro de dia, Rio de Janeiro no século tal, no século menos tal. Aí, de fato, é diferente. Mas quando você pega um livro vamos dizer, de texto, os livros não são iguais, eles não devem ser falados como iguais. Mas vamos ser honestos, tem muito livro que é repetição do anterior. E Dal, como que você vê o mercado de livro dentro das escolas, os livros didáticos, como que você vê isso com essa experiência enorme que você tem, tanto de professor quanto de editor? Eu acho que a gente está vivendo uma fase de transição muito sofisticada, eu acho que a expressão é essa, porque eu não consigo ver o livro se ele não estiver dentro das escolas. Eu estou dizendo o livro como produto, né? É isso. Quer dizer, se essa geração, ou a geração que for, não começar a ler, já era, não vai ler nunca mais. Mas existe a vontade de ler, existe... eu acho que aí que é o ponto, por isso que eu digo que é sofisticada a questão. Primeiro, tem escolas que elas não incentivam a leitura, ou porque a escola não tem o hábito de ler, ou por questões orçamentárias, ou com medo de que o aluno vai dizer assim, então você tem que ter o livro para mim, eu não vou pagar, eu não sei. Então existem questões outras que não sejam apenas as crenças culturais, mas eu não acho que ler seja um hábito que você consegue adquirir fora da escola, é muito difícil, muito difícil. Você tem que ler na escola e você tem que ler em casa. Eu leio até hoje jornal de cabo a rabo, não sei o quê. Por quê? Na minha casa tinha... Criou-se esse hábito, tinha né? 4 jornais. Na minha casa, todo dia tinha 4 jornais. E na hora do jantar, meu pai fazia arguição.
perguntar para mim e meu irmão o que a gente leu, o que a gente não leu. Vocês leram isso? Olha, Vocês que não leram aquilo? interessante. Isso é Então, importantíssimo. Muito. Você Então, formar, né, o leitor. eu estava falando para a Roberta, quando eu viajo, eu leio o jornal online, mas eu falo para a empregada não jogar fora o jornal. E aí eu chego em casa, se eu ficar uma semana fora, tem uma pilha de jornais e eu leio todos. Eu leio todos os jornais atrasados. Quer dizer, é um hábito, porque foi adquirir em casa. A mesma coisa livro. O livro na escola, quando você, e aí começa o problema, se você consegue ler de uma maneira, livros interessantes, atuais, e você começa na escola a cultivar o hábito de leitura dos alunos, você vai ter futuros leitores. Você vai ter. A questão é a seguinte, primeiro, o grilo todo que rola as escolas não atualizam muitas vezes os livros que estão lá no currículo, os currículos não são atualizados, e tem livros, gente, que sinceramente são chatos pra caramba. Com certeza, com pra certeza. Caramba. Não tem motivação, a criança não tem motivação. Não, a concorrência é grande hoje em dia, né? Porque tem um videogame, tem... Enfim. Você não tem tanto tempo, exatamente. Então, se o concorrente é mais prazeroso do que você, tem que incentivar com uma boa leitura, com certeza. Aí você começa a ler livros que não falam mais ao coração, enfim, mas a gente tem que ter abordagem clássica. Perfeito, então vamos fazer o seguinte, uma parte é abordagem clássica, lê aí e não aborrece. A outra parte é a abordagem contemporânea, o que é interessante, o que não é, etc. Então o primeiro problema é esse. Segundo problema, hoje a realidade da mídia é diferente. Você falar para minha filha adolescente que ela tem que ir para a escola carregando 10 livros, como ela fazia até uns 3 anos, é um absurdo. Ela fala assim, por que eu não boto isso tudo num tablet? Por que eu não leio em e-book? Então, esse é o problema. Quer dizer, as crianças enxergam como um anacronismo elas serem obrigadas a carregar um monte de livro. Para elas é muito mais fácil baixar no celular, baixar no tablet, e aí no intervalo ler um pouco de livro, ler um vídeo do videogame, falar um pouco. E aí o que a Roberta falou, se a criança tem um adolescente, tem um tablet, ali tem vários ícones, várias coisas fascinantes, mas não tem livro, ler não será uma opção. Exatamente. Esse é o problema. Porque ler não é oferecido. Agora, como tem uma um opção. dado Você tem que oferecer o livro Claro. dentro de todas as opções. O livro tem que ser mais uma opção. Tem que ser É como a se fosse um primeira. aplicativo. Exatamente. É claro, Tá certo? é isso. E aí começa o problema das editoras. Eu falo isso muito com Não, as mas editoras. não, tem um dado importante, que no primeiro trimestre desse ano de 2015, as vendas dos livros infantis, infanto-juvenis e pedagógicos, elas cresceram. Então, isso é um bom sinal. Claro. Né? É desejável. Isso é muito Agora interessante. você tem que expor. Vocês têm um projeto sensacional, porque quando você faz um projeto como o que vocês têm, em que você tem produtos de muita qualidade, por um preço muito legal, muito bacana. A gente está formando, né? Você está formando. Esse é o negócio. Eu me engajaria nesse projeto, como já me engajei, todas as vezes que eu puder. Você é o parceiro, né? A gente tem... Muito o Projeto Mais orgulho. Leitura tem várias editoras, mais de 40 editoras, entre elas a empresa do... Nós vamos mostrar umas imagens agora do Projeto Mais Leitura, que já vendeu mais de 3 milhões de livros. É um minutinho só. Tem livros para todos os gostos e idades. Os exemplares vendidos aqui são novos e o preço varia de R$ 2 a R$ 4. Cada visitante pode comprar até 10 exemplares por vez. Camille, de apenas 5 anos, chegou decidida e não perdeu tempo. Já levou 2 para casa. Um livro de pintar e um de ler. Escolhi sozinha. É porque deve ser legal. Ainda não vi, mas deve ser legal. Mas não é só a criançada que se encanta com os livros. Muitos adultos também escolheram histórias para ler em casa. Afinal, nunca é tarde para despertar o interesse pela leitura. Luciana tem 35 anos e não tinha o costume de comprar livros. O hábito mudou e agora, com a livraria móvel, ela decidiu criar uma nova rotina nas horas vagas. Ela já escolheu o primeiro exemplar. Esse livro aqui fala sobre um jovem que foi criado na favela e ele acaba morrendo. Eu tento assim pegar algumas coisas dos livros bons para passar para meus filhos também. Você lendo, você aprende mais. E sabe se pronunciar mais, aprende mais, a mente abre mais. É muito bom. O projeto Mais Leitura foi inaugurado em 2011 com o objetivo de levar cultura onde o acesso ao livro era praticamente inexistente. Desde o lançamento, foram vendidos quase 1 milhão de livros em São Gonçalo, Bangu e São João de Meriti.
Para o jornalista, professor, escritor e ocupante da cadeira 18 da Academia Brasileira de Letras, Arnaldo Nisquier, o espaço é a prova concreta de que, na maioria das vezes, não há desinteresse da população pela literatura, e sim falta de oportunidade. Nós sabemos que o Rio tem 92 municípios e sabemos também que em muitos deles não há bibliotecas. Ora, como se fazer um processo ensino-aprendizagem sem a existência e o uso intensivo de bibliotecas? E não há nada que substitua o livro como um elemento de cultura. Aluna da Escola Estadual Pândia Calógeras, em São Gonçalo, Ana Beatriz adorou a visita e explicou o motivo. Eu gosto de ler. A gente aprende mais, entendeu? Novos vocabulários. Vamos falar agora um pouquinho do projeto Mais Leitura, esse projeto maravilhoso que é a imprensa oficial, idealizado pela imprensa oficial, pelo diretor-presidente Haroldo Zager, que já vendeu mais de 3 milhões de livros a R$ 2 e R$ 3. Existem agências, né, Roberta? Você pode explicar isso melhor para a gente? Isso, nós temos 4 agências fixas que ficam nas unidades do Rio Poupa Tempo de Bangu, São João de Meriti, São Gonçalo e no Bem Marketing, Niterói. Além das agências fixas, a gente tem as versões itinerantes. A gente visita os municípios do estado. Quantos municípios já foram visitados, Roberto? Nós já visitamos 80% dos municípios. Perfeito. E Guidal, qual a importância das editoras para esse projeto? Como que você vê essa parceria nesse projeto Mais Leitura da Imprensa Oficial? Eu acho que esse projeto ele tem uma importância especialíssima, porque ele pode ser a base de todos os outros projetos de cultura ou ligados a livros que a gente possa vir a ter, porque quando você tem um programa como esse, com essa distribuição, com essa dedicação, oferecendo livros a um preço muito interessante para o consumidor, você na verdade está criando a nova geração de leitores do Brasil. Isso é fundamental. Para nós editores, eu trabalho com várias editoras nesse projeto, para nós editores é uma salvaguarda de um futuro bastante longo, porque a gente começa a perceber que a gente está fazendo livros para um jovem leitor, quer dizer, claro, tem leitores não só jovens, né? A gente tem várias abrangências no projeto, mas sobretudo o leitor mais jovem. Às vezes você tem um leitor que não é jovem, mas é jovem como leitor. Entendi. Quer dizer, é um leitor que... lê há pouco tempo. Ele lê há pouco tempo. Ele lê há pouco tempo, formando uma geração. Quando eu digo geração, não é porque a criancinha que vai virar adolescente. Não é isso, não. Estou dizendo até pessoas adultas e de certa idade, mas que não tinham relacionamento com o livro. Tem uma coisa no livro que esse projeto quebra e é fundamental. Esse projeto quebra a inibição do consumidor de entrar numa livraria. Isso porque, é verdade. Tem isso muito, a gente percebe isso. Democratiza, né? Democratiza, porque a gente percebe, por exemplo, quando a gente vem de supermercado, que tem leitores que só compram livro em supermercado, porque acham que livraria é coisa de elite, ou é elite de grana, ou é elite cultural. Eu já conversei com umas pessoas que estiveram na agência, que elas falavam, eu tenho medo de entrar na livraria. Mas medo, como? Porque isso aqui não é para mim, eu não posso pagar. Não vou saber lidar, não vou saber por onde começar. Eu já ensinei, eu peguei um rapaz uma vez, eu conversei com um rapaz uma vez, que ele me pediu para ensinar ele a ler. Ele disse que não sabia ler. Né? Eu falei, como não sabe ler? Ele disse assim, não, eu não sei, como é que... Aí eu tive que explicar para ele as partes dos livros, né? Explicar o que é capítulo, enfim. É muito interessante, porque ele saiu dali encantado, porque ele descobriu que ele mundo novo, né? E é muito gratificante isso, né? Então eu acho assim, a primeira importância, tem várias outras, a primeira importância é a seguinte, a gente está formando, porque eu orgulhosamente me sinto parte disso e agradeço. Também é um dado muito interessante, porque as editoras, elas sentem participando mesmo, né? O projeto é nosso, sabe? Muito legal, muito interessante esse grupo, né? São várias editoras que participam desse projeto. E como que aconteceu esse convite, essa parceria da imprensa oficial com a tua empresa? A minha empresa distribui algumas editoras. A Roberta, sempre buscando novos conteúdos, fez contato com um dos nossos parceiros, um dos nossos colaboradores, e quando ele trouxe o projeto, a gente ficou... Na verdade, a gente já tinha, na época da Editora Campos, quando eu trabalhava na Editora Campos, a Roberta já tinha feito contatos
em busca de conteúdos e a gente botou a Campus no projeto. Depois disso, quando eu saí da Campus, a Roberta continuou em busca de novas editoras e aí um dos nossos colaboradores manteve o contato e a Roberta mostrou que a gente poderia abrir para outras editoras, novos conteúdos, e a parceria aumentou. A parceria não diminuiu, ao contrário. A parceria aumentou e a gente tem, eu já perdi o número de títulos que a gente tem aqui no projeto e o número de editoras, mas ele é absolutamente fundamental. Quer dizer, a primeira importância é essa, fazer uma nova geração de leitores de qualquer idade. Então, geração no sentido mais amplo possível, das pessoas começarem a ler. Segundo, as pessoas terem acesso a bons livros por um preço que elas podem pagar. Isso é fundamental. Você chega nas livrarias, você tem aquele livro que você quer, ou que está na mídia, ou que o marketing está divulgando, né? O Projeto Mais Leitura tem isso, são livros novos, são livros que estão nas páginas aí, né? Exatamente, não são lançamentos, né? Mas nas livrarias você encontra os mesmos títulos, às vezes, que estão no Mais Leitura. E aqui tem uma coisa na arquitetura do projeto que viabiliza isso, porque o livro não é caro no Brasil porque os editores querem cobrar caro. Não é isso, os editores não querem cobrar caro. Para os editores, quanto menor o livro custar, quanto menos, perdão, o livro custar, melhor. Porque assim eles vão ter mais gente lendo. Mas por que acaba essa a equação Tostines ao contrário, né? Quer dizer, não vende mais porque é mais fresquinho. Na verdade, vende menos porque é carinho e é carinho porque vende menos. Então, no final da história, mas é verdade. É verdade. E o projeto quebra um pouco isso e é sensacional, porque como o projeto absorve livros em muito volume, viabiliza diminuir o preço. Exatamente. Essa é uma equação interessante, Perfeito. porque se não for o volume, você não abaixa o preço. E aí, como o volume é muito grande, as editoras ficam motivadas a trabalhar com as margens bem pequenas, que ganha no volume, e ganha nas próximas compras, e ganha tendo novos leitores. Então, o dado de volume que a imprensa oficial permite, faz essa equação funcionar. Isso é bastante importante. O que é fascinante é que o público ele responde muito bem. Então está sempre querendo novidade. A gente movimenta por mês 100 mil livros. É isso que eu ia te perguntar. É muita coisa de 2011, quando foi lançado o projeto, né, de 2011 até aqui, 3 milhões de livros. A gente está alcançando 3 milhões de livros. Sim, mas é uma margem considerável, vem né? crescendo e as pessoas respondem muito bem. A população responde. Existe um percentual de livros infantis também enorme, né, Roberta? A gente mantém 30% da venda sendo livros infantis. Por que você acha que existe essa procura grande por livros infantis? Eu acredito que, primeiro, porque o público está interessado. Percebeu que a gente pode comprar livro barato, que a gente tem coisa boa e que o mercado está aí. E as pessoas tomaram a consciência de que é importante ler. Porque ler abre o universo. Então, você não quer seu filho lendo, né? Com então, certeza. Acaba com certeza. É aquilo que o Igdal falou no início. Tem que ser de casa. Tem que ser de casa. Você tem que começar essa cultura da leitura. Né? Se a criança não enxergar nos pais exemplos disso, não enxergar na escola utilidade, de novo, um referencial para isso, não vai rolar. A não ser que um dia no caminho daquela criança apareceu alguém que fez a cabeça dela, mas a gente tem uma professora mais dedicada, uma coisa mais Por específica. vocação, gosta de escrever e aí acaba descobrindo. Então você acha que o interesse pela leitura é um conjunto de fatores, não é só um, são vários fatores que juntos levam o ser humano a essa parte democrática, né, de acesso, de você ter os livros mais baratos, você ter projetos como esse projeto Mais Leitura da Imprensa Oficial, eu acho que dando certo. O ambiente faz o leitor. Acho, sinceramente, que o ambiente faz o leitor. Excelente. E aí, o projeto Mais Leitura, ele entra com essa carga importantíssima, né? De você estar mostrando que o ambiente está propício para a leitura. Que hoje você não precisa deixar de... Não precisa deixar de comprar o livro. Você pode comprar o livro, porque ele está barato, ele está ali e as pessoas gostam de... Eu posso fazer uma pergunta para o Roberto? Ótimo! Eu queria fazer a pergunta, na verdade, para justificar um ponto. Eu acho tão legal o projeto, dá tão certo, que eu vou fazer a pergunta para a Roberta. Quantas pessoas que já compraram um livro voltam para comprar de novo? Muitas. O Mais Leitura, nas agências fixas, a gente tem o cartão de leitor, que é uma maneira de fidelizar. Então, as pessoas, a cada 10 livros comprados, você ganha um de brinde.
E é infinito número de pessoas que querem ir lá ganhar o cartão para Prova poder voltar. tese, né? É fantástico. É fantástico, fantástico isso. Na unidade do Poupa Tempo de São Gonçalo, teve um mês que foi a agência do Projeto Mais Leitura, da imprensa oficial, que levou o maior número de visitantes à unidade do Rio Poupa Tempo. E aí pra gente foi super gratificante, porque as pessoas estão indo ao Poupa Tempo para comprar livros no Projeto Mais Leitura. Não estão comprando livros porque foram ao Poupa Tempo. Estão indo lá para isso. Isso é muito legal. Muito legal. Idal, uma pergunta que a gente está querendo fazer já há bastante tempo, e a gente conversa sempre quando a gente toca nesse assunto de livro, é o conteúdo digital e o conteúdo impresso, né? Hoje existe muita gente que prefere ler num tablet, gente que prefere ler num livro. Eu prefiro ler num livro, porque eu rabisco, eu marco, enfim. Do cheiro do livro. Tem gente que prefere o digital. Fala pra gente a sua posição. Olha, eu vou fazer um paralelo que eu acho que é a prova de bala. Quando a internet começou, quando o comércio eletrônico começou, tinha um monte de gente que dizia que as lojas físicas iam acabar. Era o apocalipse para o varejo tradicional. Né? Todo mundo começou a falar isso. Quando a gente olha hoje o que acontece, tem compradores, consumidores, que vão na loja física, pesquisam e depois vão na internet e compram. Tem compradores, consumidores, que vão que pesquisam de um lado, compram do outro e por aí vai. Tá certo? A mesma coisa acontece com todos os conteúdos. Tem gente que não vai ler digital. Tem gente que não vai ler digital, tem gente que não gosta do digital, tem gente que que não tem habilidade de ler digital, tem gente que gosta de ficar lendo a minha casa de campo com meus livros e discos e nada mais. Então, mas o livro impresso você acha que o livro impresso é o cartão de visita para a leitura? É isso que eu ia chegar. E tem gente que não vai ler digital e tem gente que ao longo do tempo vai migrar uma parte da leitura impressa para o digital. Exemplo, se você tem um livro que é um tratado, alguma coisa jurídica, alguma coisa que precisa no seu trabalho, pode fazer muito sentido você levar ele na forma digital para consultar, tá certo? Ou numa faculdade, ou um livro para passar na prova. Agora, o livro que você lê na varanda ou no sofá, que você curte, que você dobra a página, que você faz a anotação, esse livro é impresso. Não tem preço, né? O impresso não tem preço, né? No final da história. E eu acho que o impresso... Tem preço sim, custa R$2. É R$2, é verdade. Mas é um precinho. Muito, é um precinho. Né? E ele é o pai e a mãe de todos os outros formatos, porque a pessoa começa a ler no impresso, ela começa a ter motivação para ler. Pode acontecer de uma próxima geração começar a ler digital, mas o fato de ler digital não vai de jeito nenhum atrapalhar o impresso. Quer dizer, o referencial continua sendo livro de papel. Não tem como não ser. Né? Quer dizer, esse é o referencial. Perfeito. Acho que vive em perfeita harmonia. Eu também tenho essa visão. Muito obrigada, Idal. Roberta, muito obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço. Encerramos esse nosso bloco de cultura. O próximo bloco é Elizabeth do Vale com a área de saúde. A UF dispõe de 5 restaurantes universitários distribuídos entre seus campi. No Greguatá e na Praia Vermelha são servidos almoço e jantar. Na veterinária, na reitoria e no hospital universitário são servidos apenas almoço. Os restaurantes funcionam de segunda a sexta. Confira os horários. No Greguatá, o almoço começa às 11h30 da manhã e vai até 2h30 da tarde. O jantar de 5 da tarde às 7 da noite. Na Praia Vermelha, o almoço começa a ser servido ao meio-dia e vai até às 2 da tarde. O jantar de segunda a quinta vai de 5 da tarde às 7 da noite. Na sexta, de 5 da tarde às 6 da noite. Na reitoria, o almoço vai de meio-dia a 2 da tarde. Na veterinária, o almoço vai de meio-dia a 1h30 da tarde. E no hospital universitário, o almoço vai de 11h30 da manhã a 1h30 da tarde. São 4 preços diferentes do restaurante universitário. Os estudantes da UF pagam 70 centavos. Servidor técnico administrativo e terceirizado pagam R$ 2,50. Os professores, R$ 5,00. E os visitantes pagam R$ 8,00 para almoçarem ou jantarem no RU. E temos o Busuf, o transporte gratuito para os alunos circularem entre os campi da UF. São 2 rotas, as duas com partida do campus Valonguinho DCE. Confira. A Rota 1 tem saída a cada 25 minutos, a partir das 15 para 7 da manhã até as 10 da noite.
Com saída do prédio de educação física, no campus do Valonguinho, o ônibus segue para o campus do Graguatá, depois para o campus da Praia Vermelha pela Avenida Litorânea e em seguida pela Rua Presidente Dominiciano. E depois segue para a Faculdade de Direito, no Instituto de Artes e Comunicação, o IACS 2, depois na Faculdade de Economia, no IACS 1, no campus do Graguatá, depois vai ao Instituto Biomédico, retorna ao Graguatá e volta para o campus do Valonguinho. Já a Rota 2, as partidas são a cada 45 minutos, entre as 7 da manhã e as 10 da noite. Saindo do campus do Valonguinho, o ônibus segue para a Escola de Enfermagem, depois para o Hospital Universitário Antônio Pedro, vai à Reitoria, depois na Faculdade de Veterinária, depois na Faculdade de Farmácia, retorna à Faculdade de Veterinária, retorna ao Hospital Universitário Antônio Pedro, na Escola de Enfermagem e volta ao ponto inicial no Valonguinho. Para mais informações, acesse www.proais.uf.br. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje conosco a nossa querida Regina Porto, fundadora do Instituto Rio de Histórias, né, que representa o projeto Viva e Deixe Viver. Regina, seja muito bem-vinda ao Bem-Estar e Saúde. É um prazer muito grande recebê-la. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Cris. Boa tarde, Beth. Boa tarde, telespectadores. Um grande prazer receber a Regina, que vai nos contar boas histórias. Pois é. Em primeiro lugar, Regina, eu quero te perguntar o seguinte: como foi o primeiro passo desse trabalho? Né? Nós começamos em São Paulo, um grupo de amigos, ajudando o Hospital Emílio Ribas. E dali nós evoluímos o conceito do que era ser um voluntário, né? E resolvemos criar uma associação. Foi criada em 1997 a Associação Vive e Deixe Viver, com sede em São Paulo. E os frutos da Associação Vive e Deixe Viver, nesses 18 anos, né, foram crescendo e hoje nós estamos em 8 estados, em 22 cidades. E aqui no Rio, né, nós temos o Instituto Rio de Histórias, que representa o projeto Vive e Deixe Viver. Tá, bom, então vamos falar como é que foi o berço dessa ideia, né? Como é que nasceu essa ideia de contar histórias para pessoas que estão hospitalizadas? O Valdir Cimino, que na realidade é o criador, o fundador do projeto, ele, além de ser um leitor voraz, ele era um contador de história para a sobrinha. E quando ele perguntou para Violeta, o que você acha que eu devo fazer? Ele falou, conte história para crianças. Então, a opção nasceu daí. E ele já tinha feito esse tipo de trabalho dentro de ambientes hospitalares, fora do Brasil, e conversou com um grupo, e o grupo achou que dentro do projeto, vamos dizer assim, Brasil, né, educação, leitura... Quando você fala fora do Brasil... Ele foi contador de história no St. Vincent, né, nos Estados Unidos, no Hospital St. Vincent. E nós achamos... Ele já trazia essa experiência de contar histórias para pessoas terminais lá nos Estados Unidos. E nós olhamos para o Brasil, assim, o que a gente pode colaborar, né, de uma forma efetiva. Então, a gente juntou a saúde e a educação. Né? O grupo todo, nós somos leitores vorazes. Então, é um grupo que começou em São Paulo. Em São Paulo. Né? Quer dizer, esse grupo foi formado lá em São Paulo. A princípio, esse trabalho foi feito dentro da capital mesmo ou já foi pegando a periferia de São Paulo? Como é que começou esse trabalho? Os primeiros passos do trabalho? Foi a capital, São Paulo capital. Hoje já temos em Ribeirão, E quais as Santos. referências, os hospitais que vocês perpassaram num primeiro momento do trabalho? Começamos pelo Emílio Ribas, e do Emílio Ribas, conforme os próprios diretores foram conhecendo, os profissionais de saúde foram indicando, né, a outros hospitais. E nós, quando vamos ao hospital propor o projeto,
Na realidade, é uma longa conversa, né? Porque nós temos um termo de parceria assinado com cada hospital onde atuamos, onde nós dizemos os nossos deveres e direitos, e o hospital coloca, né, os direitos e deveres dele em cima da organização do trabalho. Então, não é um chegar fácil, né, porque nós, na realidade, trabalhamos dentro de uma perna da humanização do Sistema Único de Saúde, que é uma burocracia SUS, muito grande ainda, né? Com certeza. Então, nós temos uma fase toda de convencimento, né, sobre o projeto, o quão esta humanização leva para dentro do hospital, nessa clientela que a gente aborda, né? Qual o retorno? Deixa eu abrir um parêntesezinho aqui, porque eu achei interessante essa palavra que você colocou. Quer dizer que você acha que ainda hoje há uma necessidade de vocês fazerem uma proposta para os hospitais e terem que fazer um convencimento a respeito disso? Quer dizer, não existe ainda uma abertura suficiente que entenda a grandeza desse trabalho e como ele pode ser útil dentro dos hospitais? Ainda há essa dificuldade? Você acha que há? Ainda há. Porque, na realidade, quando a gente lidar com gente, né, cada um tem o seu olhar. Embora o Sistema Único ele dê as grandes diretrizes da humanização hospitalar, que é a gestão de pessoas, né, que é este olhar para o cliente não como um número, como um coração, como um fígado, mas como um ser integral, aí a gente ainda tem muitos entraves aí nessa questão dentro da equipe da aplicabilidade. Com certeza. A própria equipe multidisciplinar, que são os técnicos, os enfermeiros, o próprio médico, às vezes a própria direção, ele tem uma certa barreira, né? A primeira barreira começa pelo custo. Quanto isso vai custar para o hospital? Né? O quanto vocês vão impactar o trabalho do médico? O quanto vai impactar o trabalho da enfermeira na hora que ela quer fazer um procedimento? Mas então, né, esclarece isso para a gente, que é importante, né? Quer dizer, que custo isso teria para o hospital? Nenhum. Olha que maravilha. O projeto, na realidade, ele não gera nenhum custo para os hospitais onde nós atuamos. Na realidade, nós vamos ao mercado, escrevemos nosso projeto via Lei Rouanet e captamos no mercado os parceiros sociais. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, nós temos a Unimed Rio e a Redditor São Luís como parceiros sociais. São Paulo tem vários parceiros sociais, já teve a Colgate, tem a Mali Metal Leve. Então, cada praça... Em Recife, nós temos o Magazine Luiza. Então, cada praça procura seus parceiros para que o projeto sobreviva. E a gente não gere esse tipo de custo para o ambiente hospitalar. E no Rio, nós temos a afiliada, que é o Rio de Histórias, que você é fundadora do Rio de Histórias. E como funciona esse sistema dos voluntários no Rio de Histórias, nos hospitais? De que forma nós podemos... assim, entrar no projeto, de que maneira vocês recrutam, como fazer? Nós fazemos um recrutamento, uma seleção anual. Todo mês de janeiro, a pessoa pode acessar o nosso site e lá vai ter uma ficha de inscrição. Então, de janeiro até o iniciozinho de fevereiro, até a gente completar 100 vagas, nós deixamos essa ficha disponível já com todas as regras, os dias do treinamento, os horários, o local onde será realizado o treinamento. A partir dessas inscrições, nós passamos para a fase de treinamento em si. Nós levamos 6 meses, o treinamento leva 6 meses. Esses 6 meses, na realidade, são 14 encontros e mais um mês de estágio, antes do voluntário entrar no ambiente hospitalar. E durante esse período, na realidade, ele não é só treinado na arte da contação. Né? Ele, na realidade, ele vai saber o que é ser voluntário atualmente, qual é o olhar do voluntariado, o que é humanização, o que é humanização na saúde, porque as pessoas antigamente confundiam, achavam que humanizar é só dentro da área da saúde, né? E você começa a sua humanização dentro do seu lar, né? Dentro da sua casa. Então, se você não tiver este olhar para o mundo, você não pode, né, trabalhar essa humanização. Então, e falamos sobre infectologia, falamos sobre lavagem das mãos, lavagem do avental que usamos, né? A abordagem sobre a morte.
né? Porque nós, quando vamos para dentro de um ambiente hospitalar, embora a gente não tenha este olhar que vamos abordar uma pessoa doente, nós precisamos ser realistas. Nós, algum dia, não vamos encontrar aquela pessoa que a gente abordou ontem ou pela manhã. Então, na realidade, o treinamento, a gente faz uma preparação. Vamos dizer assim, a gente faz uma desconstrução do olhar de benevolência que as pessoas têm sobre as pessoas doentes. Nós não vamos ter pena daquela pessoa, né? Não vamos ter um olhar de coitadinho. Né? Vocês têm o cuidado de não desqualificar o doente como sujeito. Com certeza. Que é muito importante. Com certeza. Nós vamos olhar um ser integral. Exatamente. E ouvi-los também. Vocês não vão olhar uma doença, vocês vão olhar uma pessoa. Portanto, há que se distinguir entre uma coisa e outra. Então, há uma preparação e um critério cuidadoso para preparar esses voluntários para isso. Com certeza. Eles ficam muito ansiosos, né? Mas, Regina, para ser contador de história, precisa levar 6 meses. Você precisa. Para desconstruir determinados pré-conceitos. Com certeza. Né, que algumas pessoas têm de maneira muito forte. Né? Até a coisa do salvador da pátria, né? Vou entrar para humanizar, vou poder salvar a pátria, vou resolver tudo. Na realidade, a gente fala que a gente vai tirar a vestimenta de Madre Teresa de Calcutá que cada um de nós quer carregar, né? Quando faz algum ato de bondade para o outro. Né? E, na realidade, quando você está olhando o outro, encontrando o outro, na realidade, você está se encontrando. Né? Você está se olhando. Nós, em alguns estados, a gente tem projetos para idosos e as pessoas perguntam, mas por que não em todos? Porque a gente já, em conversas, em próprias oficinas, tem pessoas que falam, Regina, eu não quero me olhar. Porque até que ponto no seu olhar eu me vejo? Isso aí. Então, quando você encontra o idoso, de alguma forma você está vendo o seu futuro. Né? Você pode ter menos sequelas, menos dores, mas você vai chegar lá. Né? Então, as pessoas não querem, elas querem esticar este olhar sobre como é que eu vou chegar lá na frente, como eu estarei lá na frente, quem serei eu lá na frente. Né? E quando você está olhando a criança, o bebê, ou até o adolescente, você ali ainda está vendo a vida florescer. Né? Então, todo mundo quer, né? O lado bom todo mundo quer para si. Né? Então, a gente tem que desconstruir muito disso. Né? Nós, quando vamos para encontrar o outro, além da gente não saber quem nós vamos encontrar, porque a gente faz um trabalho de você irá encontrar o inusitado. Porque quando você abre uma porta de um quarto de um hospital, você não sabe quem está atrás daquela porta. Pois é, Regina, mas você não concorda que o inusitado nós encontramos a cada momento da nossa vida? A cada porta que a gente abre, não precisa ser uma porta de hospital. A cada porta que a gente abre, você não sabe o que vai encontrar. A cada momento que você vive, você não sabe como será o momento seguinte. Com certeza. Então, o inusitado nos acompanha em todos os momentos da vida. Do quem trata disso, né? Por sinal, um resfriado muito forte, né? Que me acompanha, como vocês podem observar. Na verdade, assim, essa humanização, muitas vezes você chegar e poder encontrar alguém que exatamente você não esperava e poder desconstruir, por exemplo, o contador de histórias, né? Ele vai com a história pronta. E aí, quando chega lá, ele pensa que não pode contar mais aquela história, não deve contar mais aquela história. Como que os contadores lidam com essa surpresa? De que maneira? Então, nós trabalhamos no treinamento essa criatividade dele. Né? Nós não damos receita de bolo. Né? Então, muita gente vai para o treinamento e fala assim, mas não tem uma apostila? Não tem um sitezinho? Não, querido, aqui não tem nem uma apostila, nem um sitezinho. Não existe receita de bolo para o contador. Né? Ele tem que ter, time, sacada. Né? Porque se insight, se eu estudei o Chapeuzinho Vermelho e eu entro num quarto e aquela criança às vezes diz para você, não venha com a história de Chapeuzinho que eu já estou cansada, se você só preparou a história da Chapeuzinho. Né? Então você fala assim, não, então tá bom, então eu vou contar a história no olhar do lobo mau.
E aí você conta a história da Chapeuzinho pelo olhar do lobo mau. Né? Porque hoje em dia, graças a Deus, já existem as histórias pelo olhar do outro, né? Dos outros personagens. Como é que eles vivenciaram aquela situação? Só foi o olhar da Chapeuzinho? Só foi o olhar da vovó, do lobo? Não. Então, hoje em dia, a gente prepara o contador para ele ter isso. Né? Ele pode, a partir de um lápis, começar uma brincadeira, uma história, do próprio crachá que a gente usa. Ele tem uma base, o livro, né? Mas ele não pode fazer o livro, né, o salvador dele. Ele tem que, a partir do livro, ou a partir do nada, criar. Ele tem ali um contexto que é uma terra fértil, onde ele vai semear. Né? E vai semear de acordo com o cantinho que ele achar para jogar a primeira semente. As possibilidades, né? Até aqui também, você até trouxe também um jogo, né, que vocês criaram, talvez até com essas visitas aos hospitais. E assim, porque você às vezes entra num quarto de hospital e identifica uma criança ou uma família, ou às vezes até mesmo o próprio enfermeiro. Tá dando para pegar aqui bem? E você pede para eles falarem talvez uma frase, uma palavra. Esse jogo de carta ele foi criado para isso, para numa roda, a partir de uma palavra ou de uma imagem, nós vamos criando Você faz histórias. Uma cadeia nós vamos criando uma história de significantes. Que, na realidade, ela não precisa ter pé nem cabeça, né? Ela tem um fio condutor, né? E, na realidade, aquilo acaba sendo um grande jogo de integração do grupo. Esse jogo nós criamos focando na criança, principalmente no adolescente, né, que ele gosta de jogo. Hoje em dia esse jogo já está disponível num site, ele tem um site para ele. Mas, na realidade, esse jogo hoje é usado em dinâmicas em empresas. Né? Porque ela vê a liderança das pessoas integradas. Você sabe assim trabalhar como os desenhos em grupo podem ou não. ser usados também, Com né? certeza. A gente usa muito desenho em psicologia, em teste projetivo. A criança olha a criança, você pede para a criança, ó, desenha isso aqui. Ou então você mostra a figura e pede a ela para o que aquela figura cria em cima da figura. O que aquela figura está causando nela naquele momento. E ela então descreve, ó, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. É uma maneira da gente entrar em contato. Com certeza. Esse jogo, ele alçou voo e hoje as áreas de RH usam muito ele. Isso é ótimo para a dinâmica de grupo. Com certeza. É inusitado, né? E aqui também porque esses contadores também acabam tendo uma riqueza de possibilidades, né? Eles vão se enriquecendo também nessa humanização de trabalho e eles acabam tendo uma possibilidade maior de lidar, né, com, digamos assim, com outras patologias, com outras situações que possivelmente no início que eles contavam histórias, eles achavam que nem fossem conseguir, vamos dizer assim, que era um desafio. Né? E aqui nesse livro tem histórias de quem conta histórias, que é da Maria Helena Gouveia. Eu acredito que seja também bem interessante para... que na realidade ela conta as nossas histórias do contador. Ela, em vez de olhar para a criança e ver qual é o impacto que aquela história trazia na criança, que hoje a gente já tem pesquisas em cima né, do contador de história, o impacto que a história traz em cima do paciente, ela contou as nossas histórias. Como é que este contador foi impactado? Né? Que quando você lê ali, a gente acaba se apegando a uma criança que tem uma história de vida diferente, né? Ou tem uma história que ela nos contou, ou ela acabou fazendo que o contador aceitasse a situação dela. Você vai ver que tem uma história muito bonita de uma menina que sabia que a doença dela era terminal, e o contador que foi acompanhando essa menina até o fim, na realidade, ela que foi consolando esse contador. E né? Até que ponto a pessoa que está ali reconta essa história? Com certeza. Né? Quer dizer, escuta essa história pela primeira vez e pode recontá-la num segundo momento, a partir da apreensão
do primeiro momento? Acontece muito, porque às vezes em cima de uma história você modifica aquela história a partir do que a criança te contou. Você fala, nossa, a história dela é mais interessante, com essa intervenção dela fica melhor, né? Agrega um conhecimento muito grande. Agrega conhecimento, né? Então, hoje, são quantos voluntários que trabalham no Rio de Histórias e em quantos hospitais hoje no Rio de Histórias vocês atuam? Aqui no Rio de Histórias nós trabalhamos em 23 hospitais, entre municipais, estaduais, federais e particulares. É uma cadeia grande. Uma cadeia grande. Nós somos atuando 120 e eu estou fazendo mais uma turma, estamos formando uma turma de mais 85 que se forma agora em agosto. E vocês já começam a fazer esse atendimento em Niterói também, em alguns hospitais de Niterói? Nós atendemos no Azevedo Lima e no Getulinho, ali no Fonseca, e ano passado nós começamos a atender em São Gonçalo, no Darcy Vargas. E, Regina, esse intercâmbio, num primeiro momento, para que vocês cheguem nos hospitais, como é que ele é feito? Normalmente, porque ainda tem uma burocracia muito grande. Sim, normalmente através de médicos ou diretores que passam a conhecer o projeto, né, veem o impacto que esse projeto gera nos pacientes e aí nos indicam, né, para outros hospitais. É assim que normalmente nós vamos... Você acha, então, que como você falou no início, a gente faz uma tentativa de convencer, né, a direção do hospital a respeito dos benefícios do projeto. Você acha que vocês ainda precisam utilizar desse convencimento ou as coisas já estão ficando mais acessíveis? Não, nunca é fácil, né? Nunca é fácil, porque, primeiro assim, a gente tem que convencer a direção que ela precisa convencer o corpo, né, de funcionários dela que vai ter um projeto ali. Depois ele tem que definir um horário que a gente possa atuar, se é na parte da manhã, se é na parte da tarde. Nem todos deixam a gente atuar a semana toda, de domingo a domingo. A maioria, sim. E quem é que faz mais resistência? A parte administrativa ou o corpo médico? Eu acho que o corpo médico ainda, e de enfermagem, Eles têm muito medo que a gente quebre aquela rotina, né? Porque começa às 5 horas da manhã, passa o café, dá banho, o médico passa. Então vocês só podem vir após as 9. Mas pode até meio-dia? Não, porque 11h30 começa a servir o almoço. E aí 1h da tarde, a mãe está dormindo. Então tem que ir um horário entre 2 e 5, porque 5h30 começa a janta. Então você tem que acompanhar a dinâmica do hospital. Tem hospitais que não permitem finais de semana, porque não tem ninguém administrativo respondendo pelaquela unidade toda. Mas do momento que o trabalho começa a ser feito num determinado hospital, há uma melhoria disso no sentido de, a partir do momento em que essa interação começa, isso facilita as coisas? Com certeza. Depois eles nos amam. É o que eu calculo. Por falar nesse amor, então, podemos acessar, né, www.vivaedeixeviver.org.br e o e-mail para inscrição, agora só no ano que vem, né? Só em janeiro. Só em janeiro, mas como eu já sei que a gente vai mandando e-mails, né, para começar em janeiro, então é rio@vivaedeixeviver tudo junto.org.br. rio@vivaedeixeviver.org.br. Gente, como é que está o nosso tempo? Temos 3 minutos ainda, tem bastante tempo. Então, Regina, quer dizer, você numa avaliação desse contexto, desde que vocês começaram com esse trabalho até agora, quer dizer, o que você me diria em termos da veiculação desse trabalho? Você diz que é uma batalha. É uma batalha, mas... Mas os frutos são muitos. Com certeza, com certeza. Nós trabalhamos muito em cima de pesquisa do nosso trabalho. Né? Nós contratamos no mercado, né, grandes empresas de pesquisa, não só no olhar
do acompanhante, no olhar da criança, no olhar da equipe multidisciplinar. Então, hoje, nós temos base científica e nós abrimos muito projeto para trabalhos de mestrado, de doutorado. O próprio Valdir Cimino, no Hospital das Clínicas, ele está terminando o doutorado em saúde mental. Então, todos nós nos envolvemos muito com o projeto. Eu, quando comecei, que vim de uma área administrativa, que sou uma administradora, fui fazer uma especialização na Fundação Oswaldo Cruz, em Ciência, Cultura e Arte na Saúde. Então, nós somos estudiosos do nosso próprio trabalho, do nosso próprio ramo, né? Porque o trabalho é muito sério, muito organizado, mas nós precisamos desse retorno, né? Até para o próprio hospital. A gente não quer ser olhado como mais um projetozinho de contação, né? Nós, na realidade, procuramos sempre uma base científica para a gente provar que este trabalho dá o excelente resultado que ele dá nesses 18 anos. Né? Nós, no Brasil todo, nós somos mais de 1.400 voluntários. Que maravilha. Né? E trabalhamos para difundir o trabalho voluntário, mas com este olhar profissional. A gente brinca muito, e eu brinco, falo assim, olha, gente, a única vovozinha aqui do projeto sou eu, e não fico distribuindo pasta de dente nem sabonetinho, né? Nós ficamos estudando, trabalhando, para fazer deste trabalho um trabalho reconhecido, como ele é hoje, né? Depois de 18 anos. Então, eu acho que isso é fundamental até para o próprio hospital, porque quando ele vê que nós cobramos do voluntário, que ele tem a frequência, né? Nós temos um diário do contador, no final do mês nós passamos para o hospital a quantidade de crianças atendidas, as horas doadas. Nesses 10 anos, nós já atendemos mais de 140 mil crianças no Rio de Janeiro. Né? Uma conta boa. Uma conta boa. Né? Bem significativa. Então, assim, nós trabalhamos para isso. Né? Nós não nos consideramos um projeto só de voluntariado. Né? Na realidade, a gente trabalha dentro das políticas públicas para tornar esses projetos de humanização políticas públicas aplicáveis. Né? Nós não somos teóricos, nós somos pessoas que metemos a mão na massa para ver o resultado, né? Para a gente poder, vamos dizer assim, dar o feedback. Nós estudamos, vamos lá, aplicamos e depois comprovam os resultados. Comprovamos através de pesquisa os resultados que nós damos para esses hospitais. Regina, né? então a gente está a 1 minutinho do nosso final da programação e eu vou pedir a você que deixe a sua mensagem, então, para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo. Eu queria agradecer o convite e gostaria de convidá-los, né, a serem voluntários, não necessariamente no meu projeto, no nosso projeto, mas serem voluntários, além da vida, serem voluntários para a vida, para os seus parentes, na sua casa, para os seus amigos, né, e serem voluntários em projetos estruturados. Né? Na realidade, hoje existe uma gama enorme de projetos estruturados, mas eu vou ficar muito feliz se vocês forem nossos voluntários. Maravilha. E olha, estou à disposição também, no que eu puder contribuir. Né? Acho que a Cris também, né, Cris? Com certeza. É um projeto belíssimo. Eu olho, assino embaixo. Vou até repetir o site. Isso. Então, www.vivaideixeviver.org.br. Regina, obrigadíssimo pela sua presença. Tá? Volte sempre. Muito bom. Gente, ó, beijo e até o próximo programa. Cris. Obrigada. Beijo, até a próxima. Boa tarde. Mas que bom.